Hoje a gente vive uma febre de investidores que querem focar em dividendos na bolsa. Receber ali aquela renda passiva mensal como um segundo salário ali, principalmente estimulados pelo Luiz Barsi, o grande Luiz Barsi. Mas, de um tempo para cá, a gente tem visto notícias assim: dividendos, a falsa sensação de se estar ganhando dinheiro. Entenda de uma vez por todas porque dividendos não são relevantes para os seus investimentos. E muita gente com muitos argumentos contra o investimento em dividendos. Que não é assim que se ganha dinheiro, que o dividendo é descontado da cota, por isso não traz rendimento. E mais, com a Selic e o CDI pagando mais de 12%, por que eu vou querer receber um dividendo de 5, 6% ao ano ali? A pergunta que fica, será que investir em dividendos é a furada da década? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, me conta aqui embaixo, você gosta de ações de dividendos? Confia que vai se aposentar, vai viver de renda somente com elas? Me diz aqui. Bom, se você já me acompanha aqui, você sabe que eu invisto em ações de dividendos. Eu gosto desse tipo de estratégia. O nome do canal do YouTube é Seu Dividendo. E é justamente por isso, por acompanhar e seguir uma estratégia assim já há muito tempo, que eu vejo muita gente falar contra esse tipo de estratégia. E uma das primeiras coisas que as pessoas que não gostam muito de dividendo falam é que o dividendo das ações é muito baixo. Muita gente pensa isso quando olha ali para uma ação aleatória. Banco do Brasil ali, conhecida por pagar uns dividendos bons. Mas nos últimos 12 meses ali tá pagando pouco mais de 8% de dividend yield. E aí o cara pensa, putz, Felipe, mas 8% ao ano só em dividendos é muito pouco. Tá, beleza. Vamos olhar para a média do mercado de ações nos últimos anos. Esse gráfico aqui mostra, na barra azul escura, o dividend yield médio do Ibovespa nesses últimos anos aqui, ó, nos últimos 10 anos. A barra azul clara, a média do dividend yield do IDIV, que é o índice das ações de dividendos do Brasil. E a linha amarela mostra o dividend yield médio da estratégia máquina de dividendos, que eu criei aqui junto com o time do Clube do Valor. No melhor dos casos, que é a máquina de dividendos, você vai ver mais ou menos uma média de dividendos aqui de 7% ao ano. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E é justamente aqui que muita gente começa a achar isso baixo demais. Porque afinal de contas, se você pegar só esse número, você vai pensar, eu vou demorar ali de uns 6 a 10 anos só para ter o meu retorno do investimento inicial. Chamado payback, né, que se fala no mundo dos negócios. Enquanto que num negócio próprio, por exemplo, você tem um payback médio ali que gira em torno de 1 ano ou até 3 anos. Logo, na cabeça dessas pessoas, abrir um negócio é muito mais vantajoso do que investir em ações de dividendos. Felipe, eu prefiro muito mais abrir um negócio, abrir uma empresa. E sim, em termos financeiros somente, nada vai te dar mais dinheiro do que o teu próprio negócio. Só que aqui entram dois pontos muito importantes que todo mundo que fala isso precisa entender. Primeiro, é muito diferente a gente falar da tua renda ativa do que falar da tua renda passiva. Uma complementa a outra. Para você investir em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários no mercado financeiro, você precisa de um trabalho que te gere renda, que sobre um pouco de renda para você investir no mercado. Agora, a renda que o mercado financeiro te gera não precisa que você trabalhe. Ninguém está dizendo que você vai comprar ações do Banco do Brasil e no outro dia você se torna gerente do Banco do Brasil. Esse dinheiro dos dividendos vai estar caindo na tua conta independente se você passa o mês dormindo ou não. Ou seja, tem outras pessoas trabalhando para que você receba aquilo ali todo mês. Nessa lógica, para quem quer só abrir negócios próprios e tocar o próprio negócio ali porque a rentabilidade é muito maior, beleza. Agora você vai precisar trabalhar no 100% com todo o gás até o final da vida para continuar gerando teu fluxo de caixa todos os meses. Ou seja, cria teu negócio, tem tua profissão, mas faz tua renda passiva ser construída junto com o mercado financeiro. E outra coisa, além da diferença de renda ativa e passiva, os dividendos ficam muito mais significativos quando a gente olha para o longo prazo. Eu te mostrei isso no detalhe nesse vídeo aqui que eu fiz, te mostrando como é que você pode triplicar seus dividendos com uma boa estratégia. E na prática aqui eu te mostrei como é que o investidor pode receber até 60% por ano somente com dividendos. E aí sim começa a ficar maior do que muitos negócios do mercado físico, por exemplo. Ou seja, sim, dá para ganhar muito dinheiro com ações de dividendos, tudo que você precisa é olhar a mais do que somente no dividendo dos últimos 12 meses para fazer suas contas. E aí nessa mesma linha, muita gente pensa, Felipe, mas o dividendo da ação quando ele é pago, ele é descontado do valor da cota. Ou seja, o cara vai estar perdendo dinheiro. Porque isso é verdade mesmo. Imagina que uma ação negocia a R$10 ali e no outro dia ela anuncia um pagamento de dividendos de R$1 por ação. Imediatamente no dia seguinte, ela vai passar a negociar a R$9, que é justamente o desconto do dividendo de R$1 no valor da ação. E isso acontece porque lembra que o dividendo ele sai do caixa da ação, sai do lucro líquido da empresa. E o valor da ação que você vê negociada a R$10 ali, ele demonstra o quanto aquela empresa vale. E ora, se você está tirando R$1 por ação do teu caixa da tua empresa, ela precisa valer R$1 a menos. E é por isso que ele faz o ajuste momentâneo ali. O que era R$1 que você tinha no preço da ação, agora está na tua mão, como forma de caixa, de liquidez. E para quem pensa que por causa disso os dividendos e
que as ações de dividendos não dão retorno suficiente, olha o caso das ações do Itaú aqui, ó, Banco Itaú. Nos últimos 10 anos, o Banco Itaú rentabilizou ali 100% do patrimônio de quem investiu. Ou seja, 100 virou 200, 1000 virou 2000, 1 milhão virou 2 milhões com o Itaú em 10 anos. Agora, se a gente considera o reinvestimento desses dividendos, ali era só o valor da ação, a gente vai ver uma alta de 520% nas ações do Itaú. Ou seja, R$1.000 viraram praticamente 6.300. 1 milhão viraram 6 milhões e 300 mil. Ou seja, não é porque o dividendo é descontado do valor da ação que aquela empresa não vai gerar valor no futuro. O que importa mesmo é como você vai usar o dividendo que você recebeu. Contanto que você reinvista na tua própria carteira de investimentos para te gerar mais dividendos, te gerar mais retorno composto, essa bola de neve vai se demonstrar no longo prazo. E aí já vem um terceiro discurso das pessoas que são contra os dividendos, que as empresas que pagam bons dividendos se valorizam menos no mercado. E isso pode ser verdade mesmo, uma vez que boa parte das empresas que pagam bons dividendos, elas normalmente já são empresas mais consolidadas no mercado. Porque lembra lá, toda empresa ela tem suas vendas, sua receita bruta, e ela vai ter os custos de funcionários, custos com impostos, custos com mercadorias, e lá por último ela vai ter o lucro líquido da empresa. Desse lucro líquido aqui, ela vai ter que decidir quanto ela distribui em dividendos, quanto ela reinveste na própria operação para a empresa continuar crescendo. Uma empresa que paga bons dividendos e que já é muito consolidada no mercado, ela vai preferir distribuir esses dividendos, porque investir nela mesma não vai fazer com que ela cresça muito, já que ela já cresceu demais. Mas será que só isso mostra que, por exemplo, empresas menores tendem a crescer mais do que empresas de dividendos? Eu comparei aqui 3 índices do mercado de ações do Brasil. O Ibovespa, que são as principais ações, as maiores ações da bolsa, o índice de dividendos, que é o IDIV e compõe as empresas que mais pagam dividendos, e o índice Small Caps, que são as empresas de menor capitalização na bolsa. E o que a gente vê é que nos últimos 10 anos, o índice Small Caps foi justamente o que valorizou menos, enquanto que o IDIV foi o que mais se valorizou nos últimos 10 anos. Ou seja, quebrando completamente essa crença de que as empresas mais consolidadas que pagam mais bons dividendos não possam crescer mais do que as empresas pequenas. Tudo é uma questão de risco ajustado a retorno. E esse retorno pode ficar melhor ainda se você souber escolher as melhores ações de dividendos dentro de todas da bolsa. Foi isso que eu pensei ao criar a estratégia máquina de dividendos, que seleciona exatamente as 10 que mais pagam na bolsa inteira. E aí nos últimos 25 anos a gente vê essa estratégia vencendo por muito o índice Ibovespa, fazendo com que cada R$1.000 investidos lá no começo nessa estratégia virassem mais de 200 mil. E aí aqui não tem mais essa de dizer que ações de dividendos não se valorizam. Inclusive, se você quiser conhecer 7 dessas empresas que estão dentro das 10 mais pagadoras da bolsa, eu vou te deixar um livro digital que eu escrevi, te mostrando como a estratégia funciona e te entregando essas 7 ações gratuitamente. Tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou nesse botão aqui em cima que eu vou deixar para você. Dito isso, vem um quarto ponto aqui para quem é contra dividendos. Felipe, se eu souber encontrar ações de crescimento, elas vão valer mais a pena do que as que pagam dividendos. E isso pode até ser verdade, porque muitas vezes a pessoa que está investindo em ações de dividendos está buscando muito mais um fluxo de renda passiva ali, um dividendo mais recorrente para você usar, do que uma carteira de mais risco que pensa mais em retorno no longo prazo. Agora, o que acontece na prática mesmo é que se você tem uma boa estratégia de encontrar ações que pagam altos dividendos na média, você vai acabar selecionando empresas que estão baratas ao mesmo tempo. E isso acontece por causa disso aqui, ó. Se a gente olha para a fórmula do Dividend Yield, que nada mais é do que o dividendo pago por ação dividido pelo preço dessa ação, o que a gente vai perceber é uma empresa com Dividend Yield mais alto, ou seja, com uma média de distribuição mais alta de dividendos, das duas uma. Ou ela aumentou o pagamento por ação daquela empresa, ou o preço dessa ação caiu pra caramba também. E ainda assim ela continuou pagando dividendos médios, pelo menos. Ou seja, em outras linhas, ela continua gerando caixa suficiente para distribuir dividendos, só que o preço da ação tá caindo no mercado por alguma razão. E aí, nesse momento, é que você começa a encontrar ações baratas que ainda assim pagam altos dividendos. E é por isso que, na prática, a gente encontra muitas ações que estão em estratégias de dividendos e também estão em estratégias de ações baratas. Dito isso, ainda fica um quinto ponto de quem é contra estratégia de dividendos, de que faz muito mais sentido investir na Selic, na renda fixa, muito mais segura, pagando mais de 12% ao ano ali de retorno, do que numa estratégia de dividendos, que paga ali seus 7% ao ano em dividendos. E é claro que a gente precisa ponderar os riscos aqui. A um primeiro momento, é muito melhor você ter um retorno da renda fixa com um risco muito menor, do que correr o risco da renda variável. Por exemplo, na estratégia máquina de dividendos, ela teve uma pior queda de 33% em um mês. E isso aconteceu em momentos de crise nas ações no Brasil. Enquanto que a renda fixa, a queda que você vai ver é praticamente nula. Mas vamos fazer uma simulação prática para você entender que o retorno da renda fixa é muito diferente do retorno da renda variável. Imagina que o investidor investiu R$300 mil e resolveu fazer aportes de R$1.000 em uma estratégia que considera somente 100% renda fixa atrelada à inflação. Quando a gente vai ver o risco dessa carteira, a gente vê que a pior queda dela foi de menos 0,23 em um mês. E no final desses 10 anos ali, esse investidor teria
teria chegado a um patrimônio um pouco acima de R$1 milhão, podendo gerar uma renda passiva de pouco mais de R$4.200. Ou seja, uma carteira 100% renda fixa. E aí vamos imaginar esses R$300 mil e os mesmos aportes de R$1.000 na estratégia máquina de dividendos, focada em ações nos últimos 10 anos. O que a gente vê é que esse mesmo investidor teria acumulado quase o dobro do patrimônio, R$1.784.000, e uma capacidade de gerar R$14 mil de renda passiva com essa estratégia. Ou seja, a gente está falando aqui de mais de 3 vezes a renda passiva gerada lá na renda fixa. Agora, lógico, o risco aqui é muito diferente. Essa carteira chegou a cair 33% nesse período, principalmente quando ela passou por crises, mas mostrou que quando você escolhe realmente as melhores ações de dividendos, o retorno também pode compensar. E é por isso que ao comparar investimento de renda fixa com renda variável, você não pode pegar somente a taxa CDI dos últimos 12 meses ali, que está em mais de 13%, porque dessa taxa você precisa descontar a inflação média nos últimos anos, lembrar que essa taxa pode variar para cima e para baixo, e que também paga imposto de renda disso tudo aqui. E aí muita gente nessa hora pode pensar, Felipe, então é melhor investir tudo em ações de dividendos ali do que de renda fixa? E na verdade é que não, claro que não. O melhor dos mundos é quando você combina todas as classes de ativos, ações de dividendos, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos internacionais atrelados ao dólar. Agora, o jogo é quantos por cento do teu dinheiro você vai colocar em cada uma dessas classes. É justamente isso que a gente faz nos serviços de wealth aqui do Clube do Valor, onde a gente já aconselha mais de R$1,5 bilhão de patrimônio dos nossos clientes, e onde um especialista toca junto com cada um desses clientes qual é a carteira ideal para cada um deles. E para você que está assistindo esse vídeo até aqui, eu combinei com um dos nossos especialistas que ele vai tirar 1 hora do tempo dele para olhar para a tua carteira específica, entender se a proporção da tua carteira está ideal, entender se a tua seleção de ativos está ideal, para te fazer proteger o teu patrimônio, mas também ganhar muito dinheiro no longo prazo. Você pode participar gratuitamente, o único pré-requisito é que você tenha pelo menos R$300 mil para investir. Se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário aqui do lado para você preencher, colocar teus dados e aí a gente vai ligar para você. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assistir esse vídeo aqui que eu te mostrei como é que você triplica os teus dividendos pagos com uma boa estratégia de dividendos. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido no vídeo de hoje para você, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.